Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vim ensinar vocês como fazer a transição de uma cor para outra de modo suave, utilizando o lápis de cor. Então essa aqui já é uma folhinha que eu fiz para treinar, ó, treino de transição suave das cores. E eu vou deixar uma assim, ó, branquinha, para vocês no blog. Então, gente, o blog, o link dele fica aí embaixo nas descrições do vídeo. Clica lá e daí você imprime essa folha para você estar treinando, ou mesmo você pode fazer uns retângulos aí na casa de vocês, na folha, para pintar. Eu estou utilizando uma folha sulfite comum, tá certo? E vou utilizar os lápis de cor escolar da Faber-Castell, um conjuntinho de lápis que são as cores que vem na caixa de 12 cores, para que todo mundo possa aprender. Primeiro de tudo, vamos aprender como fazer o famoso degradê, para que você possa fazer essa transição suave das cores. Eu já até ensinei degradê aqui no canal uma vez, na minha videoaula de como pintar olho, mas é muito velhinha essa aula, então vou estar explicando novamente. Tem duas formas de se fazer, uma com camadas, que foi com camadas que eu pintei aquele olho, ou você fazer diretamente. Então, vou explicar as duas formas aqui, tá certo? E a cor que eu vou utilizar vai ser este azul cobalto, que é um azul escuro. Gente, pode ser qualquer azul que você tiver em casa. O importante é ser uma cor escura, pode ser até outra cor também. Você primeiro vai testar o nível de pressão da sua mão. Então, deixa eu até aproximar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cima. Ó, por exemplo, eu vou primeiro pintar o máximo de clarinho que eu conseguir pintar aqui, assim, ó, em movimentos circulares, bem suavemente. Ó, nem sei se estão conseguindo enxergar. E depois eu vou apertar só um pouquinho mais a mão na hora de pintar. Pouca coisa, eu vou fazer aí um segundo tonzinho, olha. Daí do lado, eu vou apertar um pouquinho mais a mão do que eu apertei ali também. E vamos fazer uma outra pintura um pouquinho mais forte. Desse jeito. Daí no último você aperta mais. E se você quiser, pode acarcar também, né? Se você acarcar, ele vai ficar muito mais escuro. Assim, tá vendo quantas tonalidades diferentes eu consegui fazer com um só lápis de cor? E é isso que você precisa fazer no degradê. Você tem que começar com ele clarinho e terminar com ele escuro, passando por todas essas etapas. O que acontece muito que eu vejo as pessoas fazendo é isso aqui. Elas pintam super forte e daí na hora de fazer o degradê elas fazem bem fraquinho aqui assim do lado, ó. E o que acontece? A gente enxerga, deixa eu até aproximar para vocês visualizarem melhor. A gente enxerga essa linha no meio de transição. E isso não pode ocorrer. Então, você tem que passar por todas essas etapas bem de leve. Então, a gente vai começar fazendo isso aqui em cima, que é um espacinho menorzinho. Quando a gente trabalha em espaços maiores, a gente perde a paciência. Isso aconteceu com muitos alunos meus. Mas se você não tem paciência nem de pintar esse retangulinho, você pode simplesmente fazer uma linha em bolinhas. Então, você começa pintando bem forte, ó, em bolinha. E daí você vai aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, tirando a pressão da mão. Conforme você vai pintando, daí ele vai ficando mais clarinho, mais clarinho, mais clarinho e mais claro. Tipo isso, já vira um degradê. Então, ó, vou até passar aqui por cima de novo para realçar as cores, para fazer uma transição mais suave, que ele ficou muito forte. E eu vou ir preenchendo até ficar quase branco. Então tenta fazer isso aqui primeiro, se você não tem muita paciência. E depois você tenta passar para um retângulo um pouquinho maior. Você pode começar com o claro e depois ir escurecendo aos poucos, ou você já pode começar do escuro indo para o claro. Então, eu vou fazer as duas versões aqui.
A primeira eu vou começar com um clarinho, então eu vou passar bem de leve em todo o retângulo. Então, ó, para passar de leve tem um truque de você segurar aqui no final do lápis, porque daí você não consegue fazer força na hora de pintar. E isso faz com que você consiga manter a tonalidade bem clarinha, igual no retângulo todo. E você vai seguindo, olha. Como isso demora, eu vou passar um pouquinho mais rápido essa parte para que eu possa completar essa primeira camada pintando assim, em ovais, bem suave, segurando na ponta do lápis. Tendo pintado toda a parte clara, agora você vai forçar um pouquinho a mão. Mas é pouquinha coisa, porque só de você passar mais uma camada fraquinha aqui em cima, já escurece. Então, você vai pegar agora esse segundo tom e vai fazer não até o final. Ó, você vai passar aqui em cima só um pouquinho mais de pressão, com movimentos circulares ou ovais, e vai seguir em frente. A folha sulfite que eu tô usando, ela tem textura, então fica com esses branquinhos na pintura. Isso é normal, mas o nosso objetivo é deixar o menos possível desses branquinhos. Então você passa várias vezes por cima, mantendo a mesma tonalidade, né? A mesma pressão em cima do lápis. E vai pintando assim o máximo que você puder. Tem papéis que tem uma superfície bem lisa, normalmente são usados para marcadores, né? O Opaline, por exemplo, é bem lisinho a superfície, a hora que você pinta é bem mais fácil de você pintar, não deixando esses branquinhos na pintura. Mas tem muitos artistas que adoram usar textura, principalmente para fazer realismo, né? Porque o nosso rosto humano, ele não é lisinho, e daí tendo essas texturinhas já ajuda bastante. Ele não tem que fazer esse efeito por cima depois. Ó, então, você vai passando até quase chegar no final. Você tem que deixar um espacinho aqui, ó, entre essa cor e a cor aqui final, que é a mais clarinha. Então, pode ver que eu passo várias vezes, até eu gostar do resultado. Pronto. Você gostou do degradê que formou? Ótimo. Daí você vai fazer o quê? Eu tô nessa segunda, eu vou tentar forçar um pouquinho a mão. Tudo bem que eu acho que nessa forçada de mão já fui pra essa aqui, ó. Então, eu vou forçar só mais um pouco a mão, aqui na ponta, ó. E vou em movimentos circulares, pintando novamente. A folha sulfite, ela é bem fininha, então se a gente acarca muito o lápis, acaba causando rugas no papel. Então eu não vou acarcar tanto esse último aqui que eu fiz, eu não vou fazer isso aqui na ponta, porque como é uma folha sulfite, ela vai rugar e daí vai ficar feia a sua folha. Então, dependendo do papel que você está utilizando, você vê o máximo de pressão que você pode pôr naquela folha sem estragar ela. Então, esse aqui talvez seja o máximo de pressão que eu possa pôr.
para que não estrague a folha. Se eu quisesse um azul mais escuro ainda, eu poderia estar misturando, colocando um roxo por baixo, né? Ou às vezes o preto também bem de levinho, assim, para não ficar muito acinzentada a cor. Então tem isso também. Ó, e a gente vai indo do mesmo jeito, pintando em bolinha, fazendo mais camadas. Aqui já tem 3 camadas, aqui tem uma, aqui tem 2 e aqui tem 3, né? Nunca passando totalmente em cima da outra para que você possa formar aí o degradê, ó. Chega aqui e já vai clareando para misturar as cores e vai soltando o peso da mão para que vá ficando clarinho ali na ponta. Você pintar em bolinhas é ótimo, porque pinta em todas as direções. Então, você pode pintar no sentido horário ou anti-horário, você vai alternando, que daí ele vai pintando em todas as direções, e isso é bom para cobrir o máximo da textura do papel. Você gostando do degradê, já tá bom. Então aqui eu já fiz um degradê usando uma cor só, né? O azul escuro. E usando a técnica de camadas, que a gente começou com a clarinha, passou mais uma camada, passou outra camada, até ir escurecendo. Agora a gente vai fazer esse outro, começando pelo tom forte. Você já começa forte aqui em bolinha. Só tem que tomar cuidado para você conseguir preencher bem, né? Toda a textura aqui do papel, porque ali em várias camadas vai te ajudando a deixar uma pintura mais bonita. Aqui, como você vai passar só uma vez, praticamente, você tem que tomar cuidado para pintar bem pouquinhos pedacinhos para cobrir toda a textura. Então, aqui eu já comecei com a parte mais escura da pintura e aos poucos eu vou tirando a pressão da mão. Então, apertei bem forte. E essa é a minha camada forte. A partir daqui, eu vou clarear um pouquinho mais, então vou tirar um pouquinho só da pressão que eu tô usando na minha mão. E eu vou ir pintando em bolinhas. Ó, eu tirei um pouquinho e já vai indo. Vou pintando mais um pouquinho, assim, não pressionando tanto a mão, tomando cuidado, que às vezes, sem querer, a gente aperta demais e acaba fazendo uma marquinha no meio. Mas isso, gente, acontece com todo mundo. Você tem que tomar cuidado e com paciência. E daí você vai indo. Olha que legal. Então, eu já fiz aqui uma outra camada, né? Agora com um tom um pouquinho mais fraco do que o inicial. Ó, você já consegue ver aí um degradêzinho. E daí, daqui pra cá, eu vou tentar clarear mais ainda. Então, ó, eu vou vir aqui. Quantas vezes você passar por cima, a gente é melhor, porque fica um degradê bem mais legal. Como a gente vai trabalhar com mistura de cores, às vezes esses branquinhos nem vão atrapalhar, porque a outra cor, ela vira um blender. E a hora que você passa por cima, ela tira todos os branquinhos da pintura. Então, você pode ficar super tranquilo quanto a isso, tá? Mas se você quiser, eu não gosto desses branquinhos, você pode estar usando aí o lápis branco para fazer um blender, né? Passando por cima, ou mesmo um lápis blender que existe para comprar. Eu até comprei um, gente, nem tirei ainda do plástico, porque eu quero gravar um vídeo testando com vocês o lápis blender. Então, acho que logo vai ter aí no canal. Faz tempo que eu comprei, gente. Comprei junto com a máscara de aquarela que eu gravei o vídeo aí para vocês no canal. Ó, e eu vou seguir bem clarinho, até o final. Você pode até deixar branco uma área também, que fica bem legal. Então, ó, vocês podem ver aí que eu fiz 2 formas de degradê, uma com camadas e uma sem, fazendo direto. Aqui ficou mais escurinho na ponta, eu posso escurecer aqui também, sem problemas, né? Pra ficar mais igualzinho. Tá certo? Olha que bonito. Então, a gente primeiro, vocês vão treinar isso. Agora, vamos aprender a misturar as cores. Então, aqui primeiro a gente fez um degradê, usando camadas, um degradê fazendo diretamente. E aqui eu fiz o mesmo degradê. Você pode escolher fazer esse ou esse, tanto faz.
Só que eu fiz ele até mais ou menos um pouquinho a mais da metade, tá vendo? Este também e este também. Você sempre vai começar com a cor mais escura, para depois você colocar a outra cor. Só que antes de misturar as cores, eu queria apresentar para vocês, deixa eu afastar um pouquinho aqui, o círculo cromático. Eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal. E o legal é o seguinte, você vai pegar os seus lápis de cor, que nesse caso são 12, que eu peguei as mesmas cores que vem numa caixinha de 12 cores. Opa, tem 2 desse, vamos arrancar um. E você vai ver aonde que eles se encaixam. Então, se a gente fosse olhar esse círculo cromático, que é o mais fácil de encontrar na internet, a gente encaixaria algumas cores muito fácil, tipo vermelho, normal, amarelo, de boa. Mas e se a gente pegasse esse rosa claro? Não tem rosa nesse círculo cromático, porque esse rosa claro, ele é, por exemplo, ele pode ser o vermelho, só que um tom mais claro. Então aqui, ó, nós temos o vermelho. E se a gente for indo pra frente, a gente chega num tom muito próximo desse rosa claro. Então ele pode ser um tom mais claro que o vermelho ou um tom mais claro do que o laranja. Então, tanto faz. Então é legal você pegar um círculo cromático que tem assim as nuances mais claras também de cada cor e as mais escuras, porque vocês podem ver também que aqui nesse círculo não tem o marrom. O marrom é uma cor neutra. Mas quando a gente mistura 3 primárias ou 3 secundárias, dá um marrom. Depende também da quantidade. Se você pôr mais vermelho, dá um marrom avermelhado e assim por diante. E esse marrom, ele tá aqui, ó, no fundo das cores quentes, tá vendo? Ó, que bacana. Só do amarelo que não, que ele começa a ficar esverdeado, né? Então, é legal você ter este daqui. Pra quê? Pra você ver qual cor combina melhor com qual. Vocês sabem que um degradê perfeito funciona bem em uma família. Por exemplo, a família de azul. Se eu pegar aqui o azul escuro que eu fiz e passar em cima dele o azul claro, vai virar um degradê perfeito que a gente quase não vai conseguir ver aonde mudou a cor. Agora, se a gente pega o vermelho e o roxo, é uma cor quente com uma cor fria. O que que acontece? Dá pra você perceber. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz a transição aqui, ó. Tá vendo? E o que aconteceu? Ficou bem escuro o meio. Por quê? Porque a gente pode usar o roxo pra escurecer o vermelho. Então, ele acabou não sendo uma mistura tão boa quanto se eu pegasse tons próximos, que nem o roxo e o azul escuro. Olha, como a gente quase não vê aonde mudou a cor. Tá vendo que perfeito que fica? Eu tenho aqui também, nesse outro papel, outros testes que eu fiz, ó, do azul escuro com o azul claro. Ó, que lindo que fica o degradê, porque é da mesma família. Então, se for da mesma família, eles ficam bonitos também. Mas o roxo não é da mesma família que o azul e super combinou aqui, olha. Por quê? Porque se você olhar no círculo cromático, eu sei que tá uma bagunça aqui, você vai ver que o azul escuro praticamente, né, está do lado aí do roxo, ó. Esse círculo cromático aqui, gente, eu imprimi, mas eu acho que ele estava em RGB e tinha que estar em CMYK para imprimir. Então as cores ficaram meio assim, acho que aqui seria roxo, aqui seria azul escuro e depois seria o azul, tá? Então, como um tá bem do lado do outro, eles combinam. E isso que é legal você ter aqui um círculo cromático, porque, ó, por exemplo, você consegue pegar o azul, misturar com o verde, essas 3 cores e fica um degradê bonito, essas 3 cores ficam um degradê bonito, e assim você pode usar as cores que estão em volta. Então, por que que o vermelho não fica tão bom assim com o roxo? Se for pra escurecer o vermelho, combina. Mas se não for para escurecer, faltou uma cor aqui no meio, ó. Aqui está o vermelho e aqui do lado teria o magenta antes do roxo, tá vendo? Então se tivesse esta cor aqui, ficaria bem melhor. E agora, sabendo disso, vamos para o nosso treino. O azul claro misturando com o azul escuro, que são da mesma família. Deixa eu aproximar. Então, a gente pode começar do mesmo jeito que a gente fez aqui, escurecendo. Você pode fazer direto, pode começar clarinho e depois ir passando em camadas, mas como eles são da mesma família, se você pintar tudo bem forte, fica bonito também. Então eu vou pintar tudo meio que forte, não acarcando muito, não precisa carcar muito, né?
para não prejudicar a folha, para ela não ficar enrugada. Então, você vai fazer uma tonalidade apertando um pouco, mas não com muita força. E você pode pintar aí em bolinhas, tá? Se você pintar assim, retinho, assim, faz de conta, você tem que pintar em todas as direções para cobrir todos os branquinhos e ficar legal sua pintura. Por isso que eu recomendo sempre pintar em ovais, bolinhas, que eu acho que a pintura ela fica bem legal. Eu tô fazendo praticamente aqui o contorno, né, do retângulo, e agora eu vou preencher aqui o meio e vou fazer aí em bolinhas. Deixa eu puxar pra cá. Posso fazer em ovais maiores? Pode, eu estou fazendo. Daí você passa várias camadas até cobrir todos os branquinhos. Não tem problema. Depende da sua pressa também, né, gente? Mas quanto mais paciência você tiver, melhor fica. Como acabou a bateria da minha câmera no meio, eu tô com medo que escureça e fique uma qualidade estranha. Então eu estou tentando fazer um pouquinho só mais depressa. Mas não façam isso em casa, façam com toda a paciência. Ó, eu passei então por cima de tudo com a mesma força. E vocês conseguem notar o quê? Que a gente quase não vê aonde mudou a cor. Olha que incrível! Parece que é tudo a mesma cor, mas quando a gente olha aqui, a gente enxerga que é mais escuro do que aqui. Mas fica um degradê perfeito. Então é uma transição tão suave que a gente não consegue ver a diferença. Deixa eu até aproximar para vocês poderem visualizar. Ó, que legal, tá vendo? Fica bem perfeito. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o roxo. Então, eu vou pegar o mesmo azulzinho claro. E eu vou começar... Vou fazer o degradê já direto. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho mais escuro. E conforme eu vou indo pro centro, eu vou clareando. A necessidade... Deixa eu virar aqui. Gente, eu tenho necessidade de virar folha pra pintar. Não sei se vocês são assim. Bom, aqui assim. Então, eu vou fazer de novo esse contorno no retângulo. E depois eu vou ir pintando o meio. Ó. Você pode começar indo forte. Por cima de tudo também, porque o roxo ele é mais escuro. Eu recomendo você fazer assim, ó. Tô fazendo um degradezinho, passando uma camadinha mais clarinha, vendo até onde eu quero que esse azul vá. Porque se você passar em cima de tudo mesmo, vai acabar apagando um pouco do roxo. E como a minha ideia é transformar o azul no roxo numa transição suave, eu não vou cobrir o roxo inteiramente, entendeu? Então, ó, eu tô aqui pintando em ovalzinha, cobrindo todas as manchinhas. E eu vou indo e vou fazendo aí um degradezinho, ó. Aqui em cima também, pintando mais suave. E daí eu posso pegar o roxo e vir com ele aqui também, desse lado, escurecendo as partes que eu quero. E fazendo uma transição mais suavezinha aqui, passando bem de leve em cima do azul. Ó. E assim a gente vai misturando. E esse é o segredo, gente. Camada em cima de camada. A cor só se mistura bem se a camada de baixo tiver pintada fraquinho. Se você pintar forte por cima, daí já não dá. Então, você passa bem fraquinho, depois passa outra cor. A hora que você vê que tá bem legal, você pode pegar uma última cor que seja mais clara. E daí você passa mais forte por cima aqui, pra servir como um blender. Tá? Ó. Então, tô pintando aqui em bolinha, passando um pouquinho por cima, pra servir como um blender. E daí você passa bem suave o azul aqui, assim, pra não cobrir tanto o roxo. E
pronto. Olha que legal, já temos uma transição aí do roxo pro azul claro. E agora a gente vai fazer uma transição do roxo pro azul escuro, para vocês verem como que ele fica tão natural, igual esse, que parece até que não tem duas cores. Como os dois são tons escuros, você pode fazer o quê? Você pode trabalhar com a ideia de camada. Então, por exemplo, aqui onde está tudo bem clarinho, eu posso vir e passar uma camada bem clarinha do azul escuro por cima e ficando mais claro, só para mim ver até onde que eu quero que ele cubra um pouquinho o roxo, ó. Então, eu cobri aqui, bem fraquinho, ó. E volto. Daí você vai pegar o roxo e vai fazendo essa mistura. Passa bem clarinho também, em cima aqui do azul. Vai clareando. E assim a gente vai fazendo essa mistura de tons no meio. Assim, olha que bacana, né? E agora é só escurecer esse lado e fazer o degradê. Então, vou pintar aqui as bordinhas um pouquinho. E vou começar a pintar bem escuro e ir clareando. Às vezes eu passo rápido, gente, algumas partes do vídeo, para não ficar cansativo. São coisas que vocês já aprenderam a fazer, e para não ficar visualizando tudo de novo, eu acabo passando mais rápido. Ó, cheguei aqui no meio. Se eu quiser deixar um brilho, é só deixar áreas mais claras, como vocês viram aí. Se você fizer um degradê e deixar áreas claras, ele dá um brilho. Mas se você não quiser fazer um brilho, porque a ideia daqui é só fazer uma transição de cores, a gente vai cobrir ele. Então, ó, a gente vai passando várias outras camadas em cima e vai cobrindo. Para misturar cores é sempre bom a gente pintar em bolinha. Ó, já tampei um pouquinho do brilho ali em cima. E daí a gente vai fazendo a mesma coisa em toda essa parte aqui. Agora eu vou passar mais um pouquinho do roxo. Vou escurecer o lado do roxo também. E vou ir misturando aqui no meio. Então, quando os tons são os dois muito escuros, você tem que fazer isso. É um pouquinho de um e um pouquinho do outro, até que você viu que ficou legal a transição de cores. Olha, vocês viram que suave que fica também? Que ó, a gente quase não vê a diferença. Aqui a gente vê bem pouquinho, porque são cores que combinam bem. E aqui a gente vê mais diferença, porque esse aqui é um tom bem mais claro do que este aqui. Mas, Mônica, e se eu não quiser trabalhar com tons tão fortes? Você pode fazer tudo bem fraquinho também, que fica bonito. Então, vou trabalhar aqui com vocês o azul
escuro e o azul claro, pintando de forma bem mais suave, tá? Então, ó, eu vou começar já fazendo, deixa eu aproximar para vocês visualizarem melhor. Eu vou começar fazendo a pintura bem fraquinha, vocês podem pegar aqui a ponta do lápis, como eu já expliquei. E vai pintar na tonalidade mais clarinha mesmo que tiver, até um pouquinho a mais da metade, que nem a gente já tinha feito nesses outros retângulos aí. Pronto, ó, tá bem fraquinho. E daí você vai fazer a mesma coisa com o azul claro. Só que com o azul claro, você pode passar por cima de tudo. E agora, novamente, você pega o tom mais escuro e vai dar outra passada por cima, só para cobrir mesmo essa textura, porque quanto mais camadas, mais você cobre a textura, né, esses buraquinhos brancos na pintura. E mesmo você passando bem fraquinho uma segunda vez por cima, ele já escurece um pouquinho mais. Então você consegue fazer aí também um degradezinho e uma transição melhor. Então, ó, aqui passando bem suave, daí vou indo pro centro, tento manter mais clarinho, assim, e volta pro azul. E o azul, vou apertar só um pouquinho, porque ele é fraquinho, ele é clarinho, né? Pouquinha coisa, ó. E vou indo ao encontro ali da cor que é mais escura. Daí ele fica bem mais clarinho, ó, do que este daqui. Você pode até colocar um pouquinho mais desse, ou deixar tudo bem clarinho. Então, eu vi que quase não tá aparecendo esse tom. Então, eu pego, passo mais uma camada. Se eu achar que tá muito fraco, eu dou uma pequena apertadinha, uma pequena pressãozinha, só pra ele aparecer mais. Bom, gente, é sempre assim que eu pinto os meus desenhos. Por isso, eu demoro demais, porque eu passo várias camadas até eu estar satisfeita com a cor. Daí, quando você está satisfeito, daí você pode até escurecer. Porque se você escurece tudo, depois para misturar as cores, fica muito difícil. Então, gente, eu sou meio perfeccionista. Vocês viram que eu já passei o azul aqui umas 1000 vezes, né? O azul escuro. Mas eu volto até eu gostar do degradê. Então, ó, vou acabar escurecendo tudo. Era para ser bem suave, né? E ficou assim. Assim, gente, sempre me incomoda um pouco e eu sempre acabo pintando mais e mais. Por quê? Porque quando você passa bem de leve o lápis, fica a textura do papel. E eu não gosto de pintura com textura, sabe? Então, eu acabo passando e às vezes até escurecendo mais. Mas quando fica assim, gente, você pode passar o lápis branco por cima, se você tiver. É que o lápis branco não vem na caixa de 12 cores. E minha ideia aqui é mostrar o que vocês conseguem fazer com 12 cores, né? Mas é só passar o branco por cima, ou mesmo o blender, né, de lápis de cor, que eu já falei pra vocês, que já resolve. Tem gente que passa o esfuminho por cima até esfumaçar. Então, fiquem à vontade, tá bom? E daí temos aqui, então, aqui tá bem mais suave, ó, do que esse aqui que eu fiz. Era pra ter ficado bem suave, mas eu acabei escurecendo. Aqui tem outras versões que eu fiz também, de escurecimento do vermelho. Aqui eu escureci o vermelho com o marrom, aqui é marrom e laranja. Aqui eu usei 3 cores, que seria o marrom como sombra no vermelho, o vermelho e o rosa claro. Aqui também o preto, vermelho e o rosa claro. Roxo para escurecer o vermelho e o rosa claro. Como que eu uso só para escurecer um pouco a cor? Tipo, não quero que apareça o roxo. É só você passar bem fraquinho. Então, não vou pintar aqui, senão vai demorar muito o vídeo, né? Já tá longo, ó. Você passa ele fraquinho, você não passa ele forte e já clareia. E daí você passa o vermelho forte por cima. Então, ó.
daí não vai aparecer o roxo, só se você deixar bem escuro o roxo. Então, você passa e você continua ali o vermelho. Então, vocês podem ver que houve uma mudança de cor aqui. Até aqui ele estava com o roxo embaixo e daqui para cá é o tom bem vermelho da cor dele mesmo. E daí você vai clareando, 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 clareando e dá até para pegar aí o tom rosa claro e passar por cima. E vai misturando. Olha que legal! Então dá pra fazer assim diretamente também. Então, gente, aqui nesse desenho que eu tava mostrando pra vocês no início, eu fiz várias misturas, aqui com 2 cores, aqui com 3 cores, que eu usei o verde escuro, o verde mais claro e o amarelo. E vocês viram que não ficou tão legal quanto este daqui? Por quê? Porque os 2 tons que vem na caixa de 12 cores, esses daqui, ó, ele é mais escuro do que este. Mas esse aqui, ele tem ponta escura, ele não é um verde tão clarinho quanto este daqui, ó, que é o verde claro. Então, o que que acontece? Na caixa só vem o verde, que é esse escuro, e o verde folha. Não vem o verde claro. O verde claro vem numa caixa com mais cores, não me lembro qual. Mas ele é mais próximo do amarelo do que esse aqui. Então, tá vendo que aqui, ó, a gente vê uma boa diferença? E aqui a gente vê um degradê bem mais suave. Então, nesse daqui, eu usei sem esse aqui. Este e o amarelo. Fica bem suave, tá vendo? Do que assim, que eu usei só o escuro e o verde folha e o amarelo. Então, isso que é legal vocês verem no círculo cromático, porque vocês podem fazer muitas misturas de cor. Então, olha aqui embaixo, essa daqui, o Daniel adorou ela, deixa eu aproximar, eu afastei, mas ó, que eu usei 4 cores, o roxo, daí foi pro azul escuro, daí tinha o azul claro, só que ele misturou com o verde, então ele virou um verde água. E olha que lindo que ficou a transição de 4 cores. O legal de uma caixa com muitas cores, e porque os artistas compram uma caixa com muitas cores, é porque você consegue fazer tipo degradês perfeitos, porque você tem todas as cores com mais facilidade. Não que não dê pra fazer degradê com essas cores, claro que dá, você consegue também, mas fica mais fácil tendo as cores mais próximas. E nesse aqui que eu não mostrei, mas vocês já devem ter deduzido, que é o vermelho, laranja e amarelo, né? Vocês podem fazer um com as cores frias e um com as cores quentes e fica bem legal, né? Aqui embaixo foi as cores frias. Olha que legal, né? Fica muito bonito, combina super bem. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou querer que vocês treinem, tá? Não esquece de pegar essas folhas lá no blog. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu tentei gravar durante o dia, mas não deu. Eu tava gravando, só que eu demoro muito pra pintar, então, né, já acabou a bateria da câmera, daí tive que esperar carregar, e quando eu voltei já começou meio que ficar nublado, escurecer. É complicado. Mas eu tô fazendo o possível e eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, gente. Se gostaram, clique em gostei porque ajuda muito, muito o canal. Treinem porque eu vou trazer mais uma videoaula de pintura, que a gente vai pintar um cabelo mesclando cores. Então o cabelo vai ficar muito bonito, mas isso depende do treino de vocês, tá bom? Se vocês imprimirem essa folha, ou mesmo treinarem, me marca lá no meu Instagram, que é Monique Yugi, que eu adoro ver, daí eu compartilho. Tem muitas pessoas que me marcaram na descrição da imagem. Vocês têm que me marcar, gente, na foto, não na descrição, porque senão é muito difícil de eu ver, tá bom? Marca na foto, que daí eu consigo ver. Então é isso, não esquece de pegar a folha para treino no blog, deixa um comentário embaixo do vídeo, que eu adoro ver os comentários de vocês, e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!